Nessa noite, viu, irmãos? Fui olhar aqui, tem ministração de 2017, irmãos. Olha. Tá acabando também já, não vai caber muita coisa mais não. E hoje não tem só 2 folhas não, viu, irmãos? Já vou avisando já vocês. Podem abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 4, versículo 12, quem foi encontrando, coloque-se de pé, por favor. Atos 4, 12. Todos encontraram? Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Podem se assentar, irmãos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem não compreendeu ainda, estamos falando de Jesus, tá? Estamos numa série, irmãos, está um pouquinho atrasada a nossa série, mas estamos falando das 5 solas da reforma, né? O pastor falou da fé, isso, a sola fé, e eu nessa noite vou tentar falar de sola Christus, ou seja, somente Cristo, somente Jesus Cristo. Quando alguém pede para você falar de alguém que você ama muito, aí você fala assim, não tenho nem palavras para falar direito dessa pessoa, mas eu vou tentar, eu nessa noite, tá, irmãos? Tenho certeza que vai me faltar palavras, mas eu vou tentar falar um pouquinho para vocês nessa noite, o que é Jesus, ou o que Ele representa. Mas para iniciar isso, eu queria contar para vocês, creio que eu já contei para algumas pessoas, porque isso foi forte para mim, irmãos. Eu queria contar para vocês uma historinha que minha filha chegou para mim e contou. Deve ter uns 2 domingos atrás, no final do culto. Eu estou tentando descobrir ainda se alguém contou para ela. Mas ela chegou assim, em casa, na sala, papai, posso te contar uma historinha de um menino chamado Rafael? Eu falei, de um menino chamado Rafael? Mas não é você. É um outro Rafael. Eu falei, pode contar, meu amor, conta a historinha. E ela contou. Então, tinha um menino chamado Rafael, e ele andava sozinho e muito triste. Ele não tinha ninguém. Aí um dia esse menino Rafael, ele encontrou Jesus. E depois que ele encontrou Jesus, Jesus preparou um amor para ele, uma esposa, que se chama Mica de amor, deu uma cachorrinha para ele, deu uma filha para ele e um filho para ele. E depois disso ele foi muito feliz. Falei, você tem certeza que era do papai? Não, não é você não, papai. É de um outro Rafael. Então, ele era Rafael, ele encontrou Jesus, aí Jesus deu um amor para ele, uma cachorrinha, uma filha e um filho. Eu ao mesmo tempo achei engraçado, irmãos, mas achei também muito lindo, porque realmente é o meu testemunho da minha vida. É justamente o testemunho da minha vida, só faltou o filho, né? Ela pede direto, viu, irmãos? Aliás. Mas essa realmente era a minha vida. Por isso que eu falei, como é que ela teve esse entendimento? Gente, alguém contou para ela, não é possível. Ela veio assim do nada. E realmente, eu era sozinho, andava muito triste, eu encontrei um dia Jesus, ou melhor, ele me encontrou, que quem estava perdido era eu, não era ele, né? E depois disso, realmente a minha vida foi transformada, e foi transformada mesmo. Jesus simplesmente não dividiu a história, não existe antes dele e depois dele, que nós começamos a contar, estamos no ano 2022 depois de Cristo. Quando Cristo entra na vida de alguém, também existe antes de Jesus e depois de Jesus. Creio que todos são assim, a minha vida não foi diferente, a minha vida era uma antes de Jesus e se tornou outra depois de Jesus. É o grande amor da minha vida, é Jesus.
Quando estávamos para dividir, né, sobre as 5 solas, o pastor já queria que eu falasse da sola escritura, né, de somente a palavra. Falei, pastor, eu amo a palavra, mas deixa eu falar dessa vez do autor da palavra. Ele já queria, não, você fala da sola escritura. Eu falei, não, eu quero falar de Jesus. Ele, tá bom então. Aí sobrou para a pastora Meire falar da escritura. Eu amo a palavra, mas dessa vez eu queria tentar falar do autor da palavra. Porque realmente, irmãos, a minha vida não existia sentido. Minha vida, eu estava num momento depressivo da minha vida. Até pensamentos de suicídio eu tinha. E depois que eu tive realmente esse encontro com o Senhor Jesus, minha vida mudou. Não é mera religiosidade, mas eu lembro exatamente o dia, foi dia 19 de agosto de 2006, que eu entreguei a minha vida para Ele. E depois disso a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Ah, foi fácil? Ah, você não teve problemas, não teve lutas? Em nenhum momento o Senhor Jesus promete isso, irmão. Sim, tive lutas, tive dias difíceis, mas em todos esses dias o Senhor estava comigo. Em nenhum desses dias eu posso falar que o Senhor me deixou, o Senhor me desamparou. Em todos os momentos Ele esteve comigo. Por isso, pela sua graça, sua misericórdia e seu amor, estou aqui nessa noite, falando um pouquinho sobre Ele. E eu queria falar de uma forma diferente, né? Sobre essa sola, ou somente Jesus nessa noite. Não vou trazer uma ministração tradicional sobre isso. Falei até com a Mica. Eu estou na minha devocional, estou lendo cronologicamente, né? Desta vez. E o que é cronologicamente, irmãos? Não é realmente assim, a gente não segue como a Bíblia está escrita aqui, mas cronologicamente, como o tempo, as mesmas épocas. Então, por exemplo, eu estou lendo Mateus 1, Lucas 1, Marcos 1, João 1, e o Senhor me deu um entendimento que falei, poxa, eu vou trazer nessa noite para vocês falar sobre Jesus, do primeiro capítulo de Mateus, o primeiro capítulo de Marcos, o primeiro capítulo de Lucas e o primeiro capítulo de João. Por quê, irmãos? Eu quero trazer para vocês o que os evangelistas sentiram de mais importante para apresentar Jesus nos seus evangelhos. Então eu vou pegar alguns trechos, não o capítulo todo, que só Lucas tem 80 versículos, capítulo 1. Se vocês não leram, depois vocês lêem para ver. É um capítulo, você fala, meu Deus, tem uns 3 capítulos aqui dentro. Não, mas é um só, né? Alguns trechos que falam somente em Mateus, somente em Marcos e Lucas e João. Colocando no lugar deles, cada um daqueles homens, cada um da sua característica, do seu jeito, cada um da sua origem. Vamos falar um pouquinho dessa noite. Então a gente vai iniciar lá em Mateus, tá, irmãos? Então vocês podem abrir o capítulo 1 de Mateus. Isso que eu falei, não deu para ser muito resumido nessa noite, não. Mateus, irmãos, também conhecido como Levi, creio que todos conhecem, mas se não, era um publicano, irmãos. O que era um publicano? Era alguém do povo judeu que cobrava impostos dos seus próprios irmãos judeus para entregar para Roma. E eles eram discriminados demais, na realidade eles eram odiados, irmãos. Por quê? Eles eram considerados traidores. E Mateus era um desses, publicanos, que cobravam impostos, cobravam valores às vezes até injustos, retiravam dos seus irmãos judeus para entregar para Roma. Roma era quem dominava a nação de Israel naquele momento, naquele período. E existiam esses cobradores de impostos. Eles não colocavam romanos para fazer isso. Eles colocavam os próprios judeus para fazer isso. Mas a partir do momento que aquele judeu decidia fazer isso, a sua vida também era transformada. Porque ele se tornava praticamente um romano também. Eles eram odiados, irmãos. E quem já fez a escola bíblica CIA, né? Alguma dessas partes. Mateus, a gente tem um entendimento que ele apresenta Jesus como um rei. Tá? Mas entenda, por isso que eu estou apresentando. Imagina, era um cobrador de impostos, era odiado, era discriminado, mas foi chamado por Cristo para ser um dos seus seguidores e se tornou um dos 12 apóstolos. A gente vai lá ver, irmãos, no capítulo 1,
do versículo 1 até o versículo 17, temos a genealogia de Jesus. Muitas vezes, irmão, a gente não dá a devida atenção para as genealogias, né? Eu também, tá? Vou ser bem sincero. Às vezes a gente pega para ler, então, quando a gente está lá em Números, lá em Levíticos, então, você fala, meu Deus, quantas genealogias. Mas se a gente for analisar, irmãos, friamente, sem passar, né, como a gente faz a leitura, eu vou ler rapidão, não, já acabei, né? É só genealogia. Se a gente for analisar essa genealogia aqui, que está lá em Mateus, irmãos, a gente vai poder observar que a Bíblia não esconde nada. Vamos estar falando o quê? De toda a árvore genealógica de Jesus, certo? Mas se for te parar para analisar aqui, irmãos, existe um monte de pecador, meus queridos. Tem traidor, tem prostituta, cita aqui uma mulher que teve o caso com seu sogro, gerou um filho, tiveram reis aqui que foram péssimos reis, e por aí vai. Você fala, como pode, né? A genealogia de Jesus teve assim tantos pecadores, sim, irmãos. Porque na realidade, se a gente for analisar friamente, irmãos, não existe ninguém digno. Não existe ninguém digno de levar o nome de Jesus. Ninguém. Se fosse para ser assim, não, é por merecimento. Eu vou ser, né, filho de Deus, eu vou ser considerado um discípulo de Jesus. Alguém que tem um direito de ter algo ligado a Ele. Ninguém. Nem antes, nem agora e nem vai existir depois. Ninguém é digno. Somos todos pecadores, sim. E é tudo pela sua graça. É tudo por sua graça. Ou seja, um favor imerecido a todos nós. E é a mesma coisa se a gente for analisar a árvore genealógica de Jesus. Todos aqui pecadores, carentes da graça de Deus. Se a gente for continuar um pouquinho mais para frente, ali no versículo 18, irmãos, vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Vamos ler o versículo 18? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se graça pelo Espírito Santo. Aqui já começam os primeiros milagres, irmãos. Jesus foi concebido pela obra e graça do Espírito Santo, irmãos. É um primeiro milagre já que já encontramos aqui nos evangelhos. Sim, ele nasceu de Maria ainda virgem, ela nunca tinha se deitado com nenhum homem, nem com aquele que ela estava preparada para casar. Vamos dizer que ela estava noiva, não tinha nem casado ainda. Sim, irmãos, foi algo sobrenatural. Não foi de semente humana, irmãos, foi mais de semente divina. Divina, mas porque tinha um propósito, irmãos. Não foi resultado de uma relação de José e Maria, mas foi uma operação extraordinária do Espírito Santo de Deus. E através desse milagre foi concebido Jesus, irmãos. Sim, o único ser humano que nasceu aqui nesta terra, irmãos. O único ser humano sem herdar o pecado original de Adão. O único. Todos nós temos isso já no nosso DNA, não tem escolha, irmãos. Mas ele não. Por ele ter sido gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele não herdou o pecado de Adão. Sim, irmãos, porque somente um ser ao mesmo tempo divino e humano, sem pecado, poderia nos trazer a redenção. Ele nasceu para ser o nosso Salvador. Se a gente pudesse resumir em simples palavras, o que quer dizer somente Cristo, irmãos? Que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Sim, o propósito dele desde a queda de Adão foi um dia vir aqui na terra, ser o reconciliador entre Deus e a sua criação. Ele veio para ser o nosso Salvador. Versículo 21, irmãos. Todos acompanhando, quero que vocês acompanhem na Bíblia. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Sim, o nome Jesus, irmãos, é a forma grega do nome hebraico Josué. Lembra de Josué? Temos lá no Antigo Testamento. Josué significa Yehoshua, que quer dizer o Senhor Jeová é a salvação. Então uma derivação, tá? Mas do grego, Jesus de Josué, que significa o Senhor Jeová é a salvação. Sim, Ele é o nosso Salvador. Sim, Jesus veio para nos salvar da culpa do pecado.
Sim, Ele veio nos salvar do domínio do pecado. Sim, Ele veio nos salvar da presença do pecado e das suas consequências. Jesus é o nosso Salvador. Versículo 23, irmãos: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Se a gente for fazer uma ligação, irmãos, praticamente em todos esses momentos do Evangelho, a gente vai ter um texto lá do Antigo Testamento, que fala, que já previa. Isso está lá em Isaías 7,14, irmãos, que diz: a jovem que está grávida dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Isso só foi escrito 700 anos antes, irmãos. Ou seja, irmãos, já estava tudo preparado, já estava tudo planejado, tudo já foi profetizado, irmãos. Deus conosco. Será que a santidade que estamos vivendo, irmãos, sempre devemos ter como Jesus como referência? Mas é sério, isso me levou a pensar muitas coisas. Será que essa santidade que vivemos é tão santo que os pecadores não conseguem ficar perto da gente? Que nossos amigos, nossos familiares que são pecadores, temos uma santidade tão grande, tão forte, tão pesada, que eles não conseguem ficar próximos de nós? Se estiver acontecendo isso, irmãos, está errado. Essa não é a santidade de Jesus, não. Se você for analisar nos evangelhos, irmãos, ele vivia cercado de pecadores. Ele vivia cercado das pessoas que necessitavam da sua presença. Como ele mesmo diz, ele veio para os doentes e não para os sãos. Se a sua santidade tem afastado os pecadores, é uma santidade errada, meus queridos. Que a santidade de Jesus atraía os pecadores. Mas quer dizer o quê? Que ele concordava? Não, ele confrontava eles, a cada um abandonar aquela vida de pecado, mas eles se sentiam acolhidos em amor. Eles se sentiam acolhidos em amor. E daí o Senhor vinha e os confrontava, os desafiava a abandonar aquela vida de pecado. Uma outra coisa, irmãos, meditando nisso. Vocês já leram em algum momento, em algum dos 4 evangelhos, o Senhor Jesus falando eu te amo para alguém? Vocês já leram isso? Alguém aqui já leu em algum momento? Já viram o Senhor Jesus chegar para um discípulo, para uma vida, para um pecador? Eu te amo. E por que a gente fala que Ele é amor, é o Pai do amor, que Deus é amor? Ele não falou isso para ninguém, não tem nenhum momento que ele chegou e falou para alguém, eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Ele não precisava falar, ele vivia esse amor, ele demonstrava esse amor em atitude, em ação. Você quer mais demonstração de amor do que a cruz? Ou seja, meus queridos, a gente não precisa falar tanto que ama alguém, a gente precisa viver esse amor, precisa demonstrar esse amor, precisamos ter atitudes de amor como ele tinha. Não tinha ninguém que chegava próximo dele e não saía inundado de amor, sem ele falar nunca, eu te amo. Todo mundo saia do lado e fala, meu Deus, quanto amor, sem ele falar nenhuma vez, eu te amo. Desde a queda, já se planejava a reconciliação com a sua criação. Vamos agora lá para Marcos, irmãos. Abre lá em Marcos 1. Marcos 1. E deixa aberto em Marcos 1. Quem era Marcos, irmãos? Também conhecido como João Marcos. Filho de Maria, uma judia que se converteu a Cristo. E primo de Barnabé. Quem não sabe, Barnabé foi o primeiro companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Foi aquele que decidiu andar com Paulo, porque nenhum dos demais apóstolos queria andar com ele, porque ele era um perseguidor de cristãos. Quando ele se converteu, os demais apóstolos falaram, eu não boto fé nesse cara não, mano. Eu vou andar com ele nada. Aí lá ele me trai no meio do caminho.
Aí Barnabé, um dos homens de Deus, falou, não, vocês não querem? Eu vou. Eu discipulo ele, eu treino ele. Então Barnabé foi um dos seus primeiros companheiros de viagem missionária, foi um dos seus primeiros discipuladores. Acompanhou Jesus à distância durante seu ministério, irmãos. Sim. Não era firme não, irmãos. Era meio que um curioso. Mas após a sua morte, ressurreição, pegou um pouco mais firme, vamos assim dizer. Tanto que ele foi e participou da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Porém, no meio dessa viagem, ele decidiu literalmente pular fora do barco. Não, estou fora, não quero não, isso aí não é para mim não. E acontece o seguinte, foi lá e Paulo e Barnabé terminaram sozinhos aquela viagem. Mas na segunda viagem que eles iam partir juntos, Marcos quis ir com eles novamente. Aí Paulo falou, estou fora, irmão, esse cara não vai comigo não. Isso é um pipoca, que isso, no meio do caminho abandonou nós, não. E isso fez rachar a parceria de Barnabé e Paulo, por causa de João Marcos. Tá? Você fala, nossa, só tem coisas ruins, só. Não, irmãos, mas se a gente for continuar lendo as cartas do próprio apóstolo Paulo, a gente vai ver que no final da vida de Paulo, ele se converteu verdadeiramente, irmãos. Ele reconciliou com Paulo, ele ganhou novamente a confiança de Paulo, e inclusive o ajudou nos seus últimos momentos. Paulo, indo das suas cartas, ele vai lá e menciona João Marcos. A gente viu que ele se converteu verdadeiramente. Marcos 1:2, irmãos. Vamos lá. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o teu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Olha ele já citando aí já Isaías logo de cara, irmãos. Sim. Isso está lá em Isaías 43, irmãos. Preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Sim, irmãos. Como eu falei, a vinda de Cristo foi prometida, foi profetizada e foi preparada. E quem foi responsável por preparar, irmãos? Foi João Batista. Foi levantado João Batista para preparar o caminho, como Isaías mesmo disse, para o nosso Deus passar. Sim. Sim, foi anunciado, irmãos, desde o Éden, através dos patriarcas, falaram dele, todos os profetas apontavam para ele, irmãos. João Batista foi levantado para pregar sobre arrependimento, porque sem arrependimento não tem como ir para Cristo. Então João Batista, de um modo rude, de um modo até às vezes grosseiro, ele pregava para todo mundo que deveria se arrepender dos pecados, abandonar aquela vida de pecado, irmãos. Sim. A gente chega lá no versículo 7 e 8, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de curvando-me, desatar-lhe as correias das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Olha ele testemunhando sobre Jesus, irmãos. Olha ele testemunhando. João dá testemunho de Jesus, irmãos, e diz o quê? Que virá alguém que é muito mais importante que ele se sente indigno até de desatar a sua sandália, e ele vai lá e João menciona, eu batizo com água, que simboliza o que, irmãos? A lavagem dos pecados. Não era o batismo que a gente tem hoje, que é uma declaração pública de fé, morte do velho homem e nascimento de um novo homem. Não, o batismo de João era aquele batismo de se arrepender. Não, vocês estão sujos do pecado, bora aqui se batizar, vamos se lavar desses pecados, se arrepender dos pecados. Mas ele menciona, mas virá aquele que é muito maior que eu, que ele batiza, irmãos, ele batizará com o Espírito Santo de Deus, como diz lá em Atos 1:8, irmãos, seremos batizados. Aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o que, irmãos? Recebe poder, recebe dons. Para o quê? Para se aparecer, para se mostrar, para ser superior aos outros? Não, para vivermos para Ele, para sermos suas testemunhas. É isso que ele batiza com o Espírito Santo de Deus. Não é para a gente ficar rodopiando, não é para a gente ficar sentindo calafrios, não. Este poder é para sermos suas testemunhas. Pregar, falar sobre Ele, falar sobre o Evangelho, sobre as boas novas. É isso que quer dizer batizar com o Espírito Santo de Deus. Chegamos no versículo 9, irmãos, o batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão.
E logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Você pode falar, mas por que Jesus teve que ser batizado? Ele não tinha pecado. Você mesmo não falou aqui, Rafa, que ele não tinha pecado, que ele era santo, que ele era divino. Realmente, se for para analisar por esse ponto, ele não precisava ser batizado. Ele não tinha necessidade nenhuma de ser batizado. Mas sabe por que ele foi batizado, irmãos? Porque ele queria se identificar conosco. Ele queria se identificar conosco. Ele queria que todos que estivessem ali compreendessem que ele também era um deles. Ele era 100% homem, irmãos, mas ele era 100% Deus. Ele não tinha necessidade nenhuma, ele não tinha pecado. Mas eu falei, eu quero que o meu povo se identifique comigo. Eu quero me identificar com o meu povo. E sabe por que mais, irmãos? Continuando ali. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo sobre ele. Sabe por que ele também precisava ser batizado, irmãos? Que ali nesse momento, o Espírito Santo pousou sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Neste exato momento também o céu se abriu, irmãos. Neste exato momento também, se a gente for ler ali no versículo 11, então foi havida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nessa hora o céu se abriu, irmãos. O Pai falou. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e a Trindade foi revelada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em um mesmo momento, irmãos. A Trindade foi revelada neste momento para nós. O Senhor Jesus se identificou com o seu povo. O Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo e a Trindade foi revelada no momento do seu batismo, irmãos. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Se a gente for lá de novo, irmãos, fazer uma ligação lá com o Velho Testamento, Isaías 42 diz assim: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Nossa célula, irmãos, temos lido junto o livro do Luciano Subirá, que até que nada mais importe. Tem sido bênção. E nesse último capítulo que nós lemos, ele fala um pouco sobre o Velho Testamento e o Novo. Que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Que o Velho Testamento anuncia o Novo e o Novo Testamento explica o Velho. E é isso mesmo, irmãos. Está totalmente ligado o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento anuncia o Novo. O Velho Testamento anuncia a vinda de Cristo. Como eu falei, não tem uma referência sequer que você pegue lá e vai falar de um momento de Jesus que já não tinha sido revelado, que já não tinha sido profetizado. E há 500, 600, 700 anos antes. Essa parte igualmente já tinha sido revelada pelo Senhor. Vamos lá no Evangelho de Lucas, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, médico, creio que todos sabem, né? Eu mencionei, né? Mateus foi discípulo, tá, irmãos? Marcos não foi discípulo, não foi apóstolo, dos 12. Lucas também não foi dos 12, tá? Na verdade, ele era um gentio, nem judeu ele era, tá, irmãos? Ele era um médico, mas depois, realmente, o Papai do Céu também pegou ele. Ele se tornou um cooperador da obra de Deus, ele se tornou um companheiro de Paulo, ele se tornou um missionário, um homem de Deus. Mas foi um dos únicos que escreveu os evangelhos que era um gentio, tá? De novo, quem participou já da escola bíblica sabe. O nosso amado médico que escreveu este evangelho, na verdade, ele escreveu com um propósito específico que era para um homem, chamado Teófilo. A gente não sabe precisamente quem era Teófilo, mas era alguém de uma boa condição, alguém importante, ou ele era um romano que tinha interesse em Cristo, ele era um grego, enfim, era alguém que tinha interesse em saber da história de Jesus.
E Lucas foi enviado com esta missão, e ele fez pesquisas em cima de pesquisas, irmãos, para descobrir detalhes que nenhum dos outros evangelistas descreveu para nós. E é importante porque estamos falando de a visão de um médico, Então há detalhes aqui, irmãos, que só existem em Lucas, há parábolas aqui escritas que só existem no evangelho de Lucas. Ele tinha um discernimento diferente, irmãos. É o maior e mais completo evangelho, irmãos, pois trata desde a infância, juventude, vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Então você quer ler um evangelho completo, lê o evangelho de Lucas, tá? Marcos é o mais curtinho, irmãos. Se vocês verem Marcos, é um resuminho, tá? Existem verdades poderosas ali, mas é o mais curtinho. Se vocês forem ver no capítulo 1, acho que aborda 9 assuntos diferentes. Só no capítulo 1. Ele é um resumo realmente do evangelho. Mas Lucas não, irmãos, é o mais longo, é o mais completo, é o mais extenso. Lucas mostra Jesus como um homem, irmãos, como um homem perfeito. Como um homem perfeito. Como eu já mencionei aqui, só em Lucas 1, irmãos, temos 80 versículos, tá? E é o único evangelho, irmãos, que conta em detalhes todo o encontro do anjo Gabriel com Maria. Toda a parte do encontro, toda a parte do diálogo, toda a conversa, menciona ali. E a gente vai começar a falar justamente a partir do versículo 26. Tá, irmãos? Abram lá, a partir do versículo 26. O nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que conceberás, aí darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Até aí, neste primeiro momento. O mesmo anjo Gabriel, irmãos, que 6 meses antes, cerca de 5, 6 meses antes, visitava o sacerdote Zacarias. Quem era o sacerdote Zacarias, irmãos? Era o pai de João Batista, tá? O anjo Gabriel também teve uma visita, que eu não quis entrar muito em detalhe, que estamos falando de Jesus, né? Mas vamos falar um pouquinho de João Batista. O mesmo anjo Gabriel visitou 6 meses antes Zacarias, porque eles já eram de idade, ele e a sua esposa Isabel, e não tinham nenhum filho. E o anjo Gabriel foi lá e apareceu para eles. Falou: se prepare que o Senhor vai dar um filho para vocês. E Zacarias foi lá e rachou o bico, falou: sou velho, minha esposa é velha, como assim vamos ter um filho? Né? E ele ficou mudo até o seu filho nascer por causa dessa falta de fé. Um sacerdote do Senhor com falta de fé, irmãos. Mas esse mesmo anjo que tinha aparecido 6 meses para Zacarias, apareceu também para Maria. Foi enviado para falar com Maria, sim, para anunciar que ela seria mãe do nosso Salvador. Versículo 32, irmãos: este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Sim, irmãos, o seu reinado não terá fim. Mas não é um reino terreno, irmãos, é um reino espiritual. Sabe por que os judeus não receberam? Sabe por que o povo judeu não acredita que até hoje o Messias veio? Porque eles esperavam que viesse um rei todo-poderoso, mesmo que seja no meio político, ou seja em armamento, poderoso, bélico. Mas veio um filho de carpinteiro. Falou: não pode ser esse, não é esse não que vai ser o nosso rei, não é esse que reinará, não é esse que nos livrará da mão do opressor. Mas eles não tinham compreendido que Jesus não veio para libertar ele da mão dos romanos, veio para libertar ele da mão do pecado, de Satanás. É esse que nos oprime, é esse que nos prende. O Senhor Jesus veio para nos libertar da mão deste opressor, Satanás. Maria, o anjo Gabriel disse para Maria: você vai dar à luz a um filho, e este será incomparavelmente grande.
Não vai ser qualquer um não, Maria, não vai ser qualquer filho não. Até mesmo João Batista, como eu já mencionei, o próprio Senhor Jesus disse que ele foi o maior dos profetas que pisou na terra. E João Batista se considerava indigno de desatar as suas sandálias. O maior profeta que pisou na terra diz que se sentia indigno. O anjo Gabriel te avisa para ela: e ele será incomparavelmente grande. Sim, porque, irmãos, ele era o próprio Deus, ele era a expressão exata de Deus, ele era o resplendor da glória, ele era o Filho do Deus Altíssimo, toda a plenitude da sua divindade aqui, entre nós, habitando entre nós, andando com sua criação, andando com pobres pecadores como eu e com você. E foi uma mulher, uma simples mulher. Claro, ela encontrou graça aos olhos do Senhor. Ela tem os seus méritos, mas em nenhum momento aqui fala que deveríamos dirigir orações a ela, que deveríamos adorar a ela. Ela foi uma mulher muito importante no seu tempo, e é até hoje. Mas ela não é alguém que deve se dirigir orações, a adoração. Em nenhum momento aqui na Bíblia fala que ela se tornou um intermediador entre Deus e a sua criação. Em nenhum momento aqui diz isso. Versículos 34, irmãos, em diante. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui 35. Diferentemente de Zacarias, irmãos, ela não duvidou. Ela realmente desejou saber como seria, porque ela era virgem. Ela: tudo bem, eu vou dar a luz a um filho, mas como se eu nunca me deitei com nenhum homem? Ela só gostaria de entender, ela gostaria de compreender. Zacarias, se vocês forem ler os versículos anteriores aqui no Lucas 1, ele não acreditou mesmo. Ele até riu, foi incrédulo. Maria, naquele momento, seu inocente, falou: tudo bem, beleza, mas como que vai ser isso daí? Aí o anjo explicou para ela que o Espírito Santo de Deus ia gerar este filho no seu ventre. O anjo veio e explicou, irmãos, ainda terminou assim no versículo 37, vamos lá, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossível, irmão. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor tem uma promessa na sua vida, e foi Ele que fez, Ele vai cumprir. Pode ao seu entender, ao seu olho humano, físico, é impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele não mente. Vamos lá para o versículo 39, meus queridos. Naqueles dias, desposando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo de Deus. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que o Senhor forem ditas pela parte do Senhor. Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lendo esse texto, irmãos, veio à mente. Essa foi a primeira texto que eu preguei na minha vida, e nem quer dizer que eu preguei. Eu me lembro muito bem, lá em meados de 2006, tinha acabado de me converter, irmão, não tinha 2 meses, 3 meses de crente. Aí minha avózinha, por parte de pai, era líder do círculo de oração, daquela Assembleia de Deus que fica lá na Saloá. Toda feliz que o neto tinha se convertido, né, meu? Ela, né, meu filho, vem aqui que vai ter um congresso das irmãs do círculo de oração, tal, era um sábado à tarde.
eu quero muito que você venha. E eu sem saber, irmãos. Imagina o que aconteceu, né? Assembleia de Deus, irmãos. E eu tô lá, sentei na última cadeira, bem quietinho. Aí tá lá a minha avó, começa a falar, daqui a pouco... E nessa tarde tá o meu neto, veio me visitar aqui, tô muito feliz, ele se converteu, tal, e eu lá, né, mano, morrendo de vergonha. E ele vai trazer uma palavra para nós aqui nessa noite, meus queridos. Eu não sabia ainda, irmão, era muito novo ainda. E eu lá gelei, irmãos, do pé desse, pelo meu Deus... O que eu vou falar lá na frente? E eu tinha lido o que na noite anterior, irmãos? Graças a Deus, eu era um crente que lia a Bíblia. Eu tinha lido Lucas 1. E eu fui aqui, eu falei, meu Deus, só tenho isso para falar, na verdade. Esqueci o resto tudo que eu tinha lido, né? Falei, eu li Lucas 1, ontem eu li Lucas 1. Cheguei lá na frente, enrolando, dei a saudação para os irmãos, tremendo, né? Vamos falar sobre Lucas 1. Aí abri Lucas 1. E eu falei justamente dessa parte, porque isso falou comigo naquela noite. Eu leio lá na minha cama, no meu quarto. A presença do Senhor Jesus, irmãos, impacta todo ser vivo. Onde a presença do Senhor Jesus está, nada permanece da mesma forma. Todo ser vivo, todo ambiente, irmãos, entendam. Maria tinha acabado de ter sido cheia do Espírito Santo. O Senhor tinha concebido aquela sementinha divina no seu ventre. Ela entrou na porta. A sua parente, a gente não sabe qual parentesco que era uma prima, era uma tia. Isabel estava grávida de João Batista. Quando ela entrou na porta, ela deu uma saudação para Isabel. João Batista lá dentro que já começou a sentir, falar, o meu Senhor está aí, aqui eu sinto uma presença, e Isabel entendeu, Isabel compreendeu, e também foi cheia pelo mesmo Espírito, e ela já foi lá e revelou, foi tudo. Imagina, quando eu falei isso, umas irmãzinhas começou a marchar, já foi aquela unção do helicóptero, eu falei, glória a Deus, eu consegui. Aí já me despedi rapidamente, falei, pronto, obrigado vó, depois a gente se fala, viu? Mas é uma verdade, irmãos. Mas é uma verdade. Onde o Senhor Jesus está, nada permanece da mesma forma. Claro, não precisamos ser como nossos irmãos pentecostais, irmãos. Nunca vi ninguém aqui na unção do helicóptero. Se tiver também não tem problema, você entendeu? Mas no meio deles é mais comum, eles são mais sensíveis, vou assim dizer, né? Quando eu vi a primeira irmãzinha marchando, eu já falei, ufa, graças a Deus. Mas não fui eu, irmãos, foi a tua palavra. Foi a palavra revelada do Senhor Jesus. Foi a presença do Espírito Santo naquele ambiente que Isabel sentiu seu filho mexendo no ventre. Foi o mesmo Espírito Santo que estava agindo naquele congresso das irmãs do círculo de oração da Assembleia de Deus. E que também está aqui nesta noite. De novo, pode não estar ninguém marchando, pode não estar aqui ninguém na unção do helicóptero, mas o Senhor está aqui nessa noite, irmãos. Eu vou ser bem sincero, eu até falei com o pastor Bruno, quando eu cheguei aqui eu fiquei preocupado, eu falei, será que metade da igreja foi viajar com os pastores, está lá nos Estados Unidos com eles? Eu vou perguntar ao pastor, eu falei, pastor, metade da igreja está aí com o senhor não falou isso para nós, mas o Senhor também me trouxe um conforto, não tem problema, quem veio nessa noite aqui, era quem precisava estar aqui nesta noite, e diz na sua palavra, onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estarei, ou seja, o mais importante está aqui nessa noite, o restante está em algum lugar, por aí, mas deixa eles, oremos por cada um deles, amém? E sabe uma outra coisa que me chama muita atenção, irmãos? Era uma criança. Muitos poderiam chamar de feto, de 5, 6 meses na barriga de Isabel. E sentiu a presença do Senhor Jesus. Ah, vamos entrar em assunto polêmico de política? Não estou aqui falando de política. Estou falando do Senhor Jesus. Muitos apoiam abortar uma criança. Ah, é 3 meses, é 4 meses, não interessa. Eu duvido, se o Senhor diz aqui na sua palavra que uma criança de 5, 6 meses sentiu a presença dele, uma de 3, 4 meses também sente, também é uma vida, e ali foi gerada, e ela merece nascer. Ninguém tem o direito de vir sobre aquela vida e matar aquele feto, aquela criança, aquela vida. Se já tinha uma aqui com 5, 6 meses, sentiu a presença do Senhor Jesus, quem somos nós para querer falar que não, eu vou matar, o corpo é meu, é minhas regras,
é o escambau. Me perdoe a palavra. Continuemos, irmãos. Vamos para o Evangelho de João. Amém? Evangelho de João. João 1. Estão compreendendo, irmãos? Estão entendendo? Está todo mundo aí, amém? Amém? Eu já falei umas 200 versículos hoje, né? A gente vai falar mais alguns ainda, tá? Só tem mais uma folha e meia aqui. Foi o maior, foi o que deu maior, irmãos. O de João. Na realidade, irmãos, esse capítulo 1 de João é um dos meus capítulos favoritos da palavra de Deus. O Evangelho de João, irmãos, diferente dos outros 3, que é chamados de sinóticos, que eu não tinha comentado, que são muito parecidos entre eles, amém? Quarto módulo, amém? Sinóticos, amém? João é diferente, João é único. Tem uma linguagem diferente, é uma visão diferente, né? João, irmãos, eu não vou falar que ele era um pescador, ele era um empresário da pesca, tá? Ele tinha um negócio, aquilo é de onde que ele vivia. Ele tinha barcos, ele era um empresário da pesca, sim. Ele era irmão de Tiago, ele era filho de Zebedeu, ele era filha de Salomé. E possivelmente Salomé, irmãos, era irmã de Maria, mãe de Jesus, ou seja, João era primo de Jesus. João era primo de Jesus. De novo, irmãos, o evangelista João, tá? Não João Batista, tá bom? João foi um dos 12 apóstolos. E na realidade, muito além disso, ele fazia parte de um grupo íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Era aquele trio que andava mais próximo de Jesus. Vocês vão ver nos evangelhos, a maioria das situações, quando o Senhor queria ter um momento mais íntimo, mais próximo, revelar coisas mais preciosas, ele estava com esses 3. Somente no Monte da Revelação a gente tem esse entendimento. No Monte da Transfiguração, perdão. Ele estava lá com quem? Pedro, Tiago e João. Sendo ele, tudo bem que foi ele mesmo que disse isso aqui no seu evangelho, né? Era o mais chegado ainda de Jesus. Ele vai lá bem, né? Descaradamente fala que ele era o preferido do Senhor Jesus, em outras palavras, tá? Ele fala. Ele mesmo, né? Engraçado, né? Ele fala em terceira pessoa, mas ele fala, né? E ele era o preferido do Pai, né? Quem escreveu? Fui eu mesmo isso, eu que achei isso. Mas está na sua palavra, né? Por isso encontramos aqui, irmãos, também textos únicos, que só encontramos em João. Por quê, irmãos? Entenda de novo, ele era íntimo de Jesus. E ele era um dos 3 mais íntimos de Jesus. E ele se considerava que ainda dos 3, ele era ainda o mais íntimo ainda de Jesus. É o evangelho mais teológico de todos, irmãos. Ele é único e ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Se a gente for pegar lá, irmãos, de João 1, do versículo 1 ao versículo 14, essa parte aqui eu acho lindo, tremendo, maravilhosa, irmãos, é sério. Acompanhem comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eu creio que se eu falasse só isso, estava bom, irmãos, para falar de sola Christus. Aqui já fala tudo, irmãos.
porque é lindo. Eu acho lindo cada um dos versículos, cada uma dessas palavras. É tremendo, irmãos. Tremendo. Vou tentar discorrer um pouquinho sobre eles. Versículo 1. Quando tudo começou, irmãos, o verbo, Jesus, já existia. Desde lá de Gênesis, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Senhor Jesus estava lá. Ele é antes do tempo, Ele é o Pai da eternidade, Ele é eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em algumas traduções na linguagem de hoje vai falar a palavra. Sim, até então, o homem só conhecia a palavra, só conhecia o Senhor falando. Mas aquele que falava, ele habitou entre nós, irmãos. Vamos continuar. É uma pessoa igual ao Pai, irmãos, em essência, mas distinto em natureza. Ele já desfrutava do plena comunhão com o Pai antes mesmo da criação. Antes de tudo, irmãos, ele já existia, ele já tinha plena comunhão com o Pai, irmãos. Vou fugir só um pouquinho dessa vez agora do Velho Testamento, eu vou lá para o Novo Testamento, eu vou lá para o fim. Eu vou lá para Apocalipse 22:13, que diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e o fim. Sabe o que é isso, irmãos? Quem não sabe, eu vou falar mais uma vez nessa noite. Alfa e Ômega, esta nada mais, nada menos que a primeira e a última palavra, a letra do alfabeto grego. O que ele quer dizer? Eu estou lá no início, eu estou atuando no presente e estarei também lá no fim. Eu que comecei tudo e eu também que irei terminar. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Senhor Jesus Cristo. Continuemos, irmãos, versículo 3. O Verbo trouxe à existência todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. A palavra trouxe à existência todas as coisas. Senhor Jesus Cristo trouxe à existência todas as coisas. Todas foram criadas através dele, por ele, para ele, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, as coisas terrenas, as coisas celestiais, irmãos. Sabe por quê? Ele é a palavra criadora, Senhor Jesus. João 1,4, irmãos, todos os seres que existem foram criados por ele, todos receberam o dom da vida através dele. Sabe por quê, irmãos? Ele é a vida existe nele, ele não recebeu a vida, ele é doador da vida. Ele estava lá, quando o primeiro ser humano recebeu o sopro da vida, aquele sopro era ele é a vida. Versículos 5 e 9, ele é a luz, irmãos, que resplandece sobre todas as trevas, ele é a luz, irmãos, que ilumina todo o homem que o recebe, ele é a luz. Alguém tem passado algum momento de escuridão, irmãos? Alguém tem passado um momento de tristeza, como a minha filha falou a historinha do Rafael? Ele é a luz. Foi ele que veio e iluminou sim a vida do Rafael. O Rafael vivia triste, vivia sozinho, vivia depressivo. Mas ele é a vida e ele é a luz. Versículo 10, irmãos. Mesmo antes da sua encarnação, ele já estava ativo na criação. Sim, ele já estava ativo, como eu disse, ele é o início e é o fim, mas ele também é ativo neste momento presente, como aqui nessa noite. Na sua palavra ele já operava através dos patriarcas, na sua palavra ele já operava nos seus profetas. Antes mesmo de encarnar, ele já estava aqui. Quando diz na sua palavra assim, o anjo do Senhor apareceu para fulano de tal, era o Senhor Jesus. Cada um dos momentos importantes, irmãos, da palavra, ele estava presente, atuando. Versículo 11, ele veio para o seu povo,
mas não receberam. Sim, irmãos, como eu já mencionei, o seu povo quem era? Era o povo descendente ali dos hebreus, eram os judeus. Ele veio para este povo, mas o seu povo não recebeu. Não sendo repetitivo, porque, irmãos, ele esperava um rei poderoso, e veio um filho de carpinteiro. Mas era só um filho de carpinteiro? Não, era o próprio Deus vivo, mas eles só conseguiram enxergar um filho de carpinteiro. Que o Senhor possa nos ajudar a não enxergar ali em Jesus apenas um filho de carpinteiro, mas a plenitude da glória do Deus Pai. Eles perderam a oportunidade de receber o Messias, sim, o verdadeiro Messias, porque ele esperava alguém poderoso, rico, e veio alguém pobre, humilde, simples, mas era Ele. Versículos 12 e 13, irmãos. Você se torna filho de Deus, meu querido, pelo ato de fé, de crer e receber Jesus. Unicamente você se torna filho de Deus quando você, pela fé, você crê e recebe Jesus. Fora isso, irmãos, você é apenas criação. Sim, você é criatura. Ah, somos todos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Somos todos criação dele. Mas se você não recebeu Jesus, não creu nele, você é criatura ainda. Desculpe te trazer essa palavra, essa verdade dura nesta noite. Mas se você recebeu, se você crê, você é filho de Deus. Se não, tu é criatura, meu querido. Tu é criatura. Não é na carne, irmãos. É no Espírito. Não é obra da carne. Vem de Deus. Isso vem de Deus. Ele é o reconciliador. Se a gente puder enumerar essa noite até agora, Ele é a palavra criadora, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é o reconciliador. Versículo 14, irmãos, o verbo de Deus se encarnou como homem, assumiu a natureza divina, a natureza humana, sem deixar a natureza divina. Sim, irmãos, divino e humano se fundiram. Sim, divino e humano se fundiram. Ele se fez um de nós por amor a nós. De novo, sem falar nenhuma vez que amava ninguém, mas em atitude, em ações, em demonstrações, por amor a nós, Ele se fez um de nós. Em tudo era semelhante a nós, exceto no pecado. Era tudo semelhante a nós, tinha todas as necessidades que nós tínhamos, irmãos. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha que fazer o número 1, ele tinha que fazer o número 2, ele tinha sono, ele se cansava, ele suava. Tudo era semelhante a nós, exceto no pecado. Para quê, irmãos? Para se identificar com o seu povo. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui na frente. Estamos encerrando. Em Filipenses 2, irmãos, versículos do 6 ao 11. Joga na tela, Murilão, para nós. Ih, Murilão, poxa. Capítulo 2, do versículo 6 até o 11. Vou ler com vocês esses daqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória